Está muito frio? Ok, vamos começar. O tema a seguir é a escatologia e a história humana. O que quer dizer escatologia? Quem sabe? Escatologia é uma palavra grega composta de eschato, logos. Logos quer dizer estudo e eschato quer dizer o fim. Portanto, a história é o fim, o estudo dos últimos dias. Vamos então começar. Vivemos ignorantes da história, incertos quanto à sua origem, direção e destino final. A história humana tende para os últimos dias. Porquê? Porque a história humana é uma história que é necessário terminar. Não é a história onde Deus vive com os seus filhos. Nós, não. É a história onde Satanás é o protagonista e nós somos os servos e escravos de Satanás. Acreditam ou não é? É assim mesmo. Ou não? Esta história da bondade que nós estamos a viver, não. É a história de irmãos em luta constante uns contra os outros. E isto não é o plano de Deus. Esta história não dá alegria a Deus. Esta história faz o coração de Deus sangrar. Eis porque esta história, Deus próprio, Deus nosso Pai, tem tentado por fim a esta história. Portanto, os últimos dias é escatologia. Para analisarmos este tema, é necessário que entendamos antes algumas questões fundamentais, como a finalidade da criação, o significado da queda humana e o objetivo da providência da restauração. A finalidade da criação, o significado da queda humana, a realização da finalidade da criação de Deus e a queda humana. Uma pessoa dotada de sensibilidade emocional relativamente ao coração de Deus, intuição e razão para compreender a sua vontade e que possua os requisitos necessários para pôr em prática, poderá alcançar a perfeição do seu caráter individual. Por isso, esse indivíduo, para atingir a perfeição individual, nós vimos no primeiro capítulo esta manhã,
é necessário que a sua mente e o seu corpo se unam, formam uma unidade centrada em Deus e dará a esse indivíduo a perfeição individual, que é ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Não é um mais ou menos. É a perfeição que Deus quer que cumpramos, ou seja, que nós sejamos um só com Ele. De modo que o que Deus quer, eu também quero. O que Deus rejeita, eu também rejeito. Tá bem? O que Deus ama, eu também amo. Isto foi o exemplo de Jesus. Ele deu-nos esse exemplo até à morte. Isto é o exemplo que temos histórico da perfeição individual. Está bem até aqui? Sim. Está bem? Portanto, sabendo qual é a vontade de Deus, que é o cumprimento das 3 bênçãos, Adão, Eva, centrados no amor de Deus, porque eles são indivíduos perfeitos e dariam origem a uma família cujos filhos não têm pecado original. Os filhos, estes filhos de Deus, são filhos sem pecado, filhos de Deus sem pecado. Por isso, isto era o que Deus queria que acontecesse na história humana. Se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição, eles teriam criado filhos bons e fundado uma família isenta de pecado e uma sociedade em completa harmonia com as bênçãos de Deus. Eles teriam fundado uma grande família com origem nos mesmos pais. Está bem? Sim. Depois, a terceira bênção é o domínio sobre todas as coisas. Porque nós que cumprimos a primeira bênção, a segunda bênção, então Deus dar-nos-ia o direito de pertença, de propriedade nossa, todas as coisas que Ele criou. Então, nesse mundo original que Deus queria, haveria pobreza, haveria mendigos, não, haveria guerras, não. Portanto, nesse mundo havia prosperidade abundante. Está certo? Porquê? Todas as coisas queriam que nós usássemos essas coisas, porque elas sabiam que nós éramos os donos delas e queríamos dar tudo o que eles têm. Isto é o mundo que Deus tinha planeado para nós, mas que infelizmente os nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, não cumpriram, foram vítimas de Satanás, e Satanás domina o homem até aos últimos dias. Está certo? Portanto, isto, as pessoas com caráter perfeito devem desenvolver a ciência e criar um ambiente social agradável para se viver. Isto é a terceira bênção. Por isso, o cumprimento da finalidade, a realização da finalidade da criação de Deus é esta que nós também vimos esta manhã. O reino dos céus na terra é onde o ideal de Deus se realiza. A finalidade, o propósito da criação de Deus consiste
em construir o reino do céu no céu. Sim ou não? Não! O reino do céu na terra primeiro. Reino do céu na terra primeiro. Está bem? Ora bem. Portanto, este é a realização da finalidade da criação de Deus. Até quando isto não acontecer realmente, Deus não tem descanso. Mas a humanidade também não. Não tem paz, não tem amor, não tem igualdade, fraternidade, não existe nada. Por isso, o reino dos céus na terra é onde este ideal se realiza 100%. Portanto, quando nós pensamos acerca disto, o que é que nós concluímos? Isto é mesmo verdade? Será que eu pessoalmente, posso cumprir isto? Ponto de interrogação enorme. Portanto, a consequência do não cumprimento da vontade de Deus foi o homem, Satanás, é dominado domina a mente e o corpo do homem. O indivíduo é um ser malévolo, cujo pai é mau. E por isso, nós começamos uma família centrada em Satanás e não em Deus. Natureza má é a nossa natureza herdada dos nossos primeiros antepassados. Por consequência, as pessoas com a natureza má têm propagado o mal através da multiplicação dos seus filhos, constituindo famílias más, sociedades más e um mundo mau. Este é o retrato da nossa realidade hoje, 26 de agosto de 2023. Está certo? Que tristeza, não é? Portanto, a família má, centrada em Satanás, continuou até aos nossos dias. E é por isso que é preciso pôr um fim a isto. Não podemos continuar assim. Por isso, Satanás, os seres humanos e todas as coisas da criação estão debaixo do domínio de Satanás, que é o inferno na terra. Inferno na terra é a consequência da queda humana, onde o indivíduo é filho de Satanás com natureza má, a família é uma família má e o domínio de Satanás sobre a criação é um domínio satânico. Vejamos durante toda a história humana como é que o homem tem se relacionado com a criação, com o mundo que Deus criou. Tem explorado sem amor a criação. A criação, como dizia São Paulo, geme, sofre dores de parto à espera da vinda dos filhos de Deus. A criação está a sofrer também.
Portanto, secção 2, a obra da salvação de Deus. A obra da salvação de Deus é a providência da instauração não ouvi. Restauração. Tem problema nos ouvidos. O problema é a providência da restauração. Nós não podemos continuar assim como nós somos até hoje. Há que mudar. E essa mudança é um corte completo com o Senhor que nos tem dominado ao longo de toda a história, Satanás. Está bem? Portanto, Deus pretendia criar um mundo de bem e sentir uma alegria plena. No entanto, devido à queda, o mundo acabou por mergulhar no pecado e na aflição. E andamos a nadar neste mundo. Não conseguimos seguir. Estamos mergulhados no pecado e na aflição. Eis porque se este mundo estivesse destinado a permanecer no seu estado atual, então Deus seria um Deus impotente e imperfeito que havia falhado na sua criação. Por conseguinte, Deus salvará este mundo de pecado a qualquer custo. Isto é a determinação de Deus. Já em Isaías, ele diz: decidiu e executá-lo-ei. Portanto, é para absolutamente acabar com o sofrimento dos seus filhos. Porque são os seus filhos que lhe causam sofrimento. Ao ver os pais, ao verem os seus filhos sofrer, eles estão a sofrer mais que os seus próprios filhos. E Deus não tem só um filho ou dois. Ele tem bilhões de filhos. Atualmente, na Terra, 8 bilhões. 8 bilhões. E no mundo espiritual, quantos? Muitos mais. No mundo espiritual, muitos mais. Eis porque Deus deseja absolutamente a salvação da humanidade. Abandonar a queda no mundo do pecado e voltar, regressar para um mundo de bondade que foi o mundo que Deus originalmente criou. Portanto, salvar uma pessoa, o que é que significa? Salvar uma pessoa em sofrimento, sob o domínio do pecado, significa restaurá-la para o seu estado original, isento de pecado. Temos aqui já uma base para compreender que como é que se pode tirar o pecado original. Nenhum homem ou mulher na Terra tem esse poder. Tem de ser alguém que não tenha pecado original. E por isso é que é necessário a vinda do segundo Messias. A obra da salvação de Deus é a providência da restauração. Qual é o objetivo da providência da restauração? É estabelecer o reino do céu, o bom parceiro objeto de Deus, e a realização da finalidade da criação. Ser perfeito, multiplicar filhos de bondade
e dominar todas as coisas com o amor. Esta finalidade da criação é imutável. Tem de ser realizada. Temos de pôr da nossa mente que nós temos realmente de mudar. Queremos tornar-nos perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Mas quando pensamos nisso, não é assim tão fácil. Lá está. Eu acredito nisso, mas eu não consigo praticar. Como é que vamos fazer? Qual é a solução? Se eu vou ao médico, quero restaurar a minha saúde, e ele diz-me, para você voltar a ter uma saúde boa, vou-lhe dizer o que precisa. Precisa fazer isso, não pode comer isto, tem de fazer isto, tem de fazer mais aquilo. Quer? Você quer saúde ou não? Sim, quero! Então, faça isto. Dobra, faz a receita e diz, bom trabalho. Até à próxima. É para você. Não é? Então, eu fui ao médico que queria realmente ter saúde de ferro. Ele deu uma receita, mas eu disse, é muito difícil. Eu não sou capaz. Então pronto. Então morro da doença. É assim. Portanto, o objetivo da restauração é estabelecer o reino do céu. Literalmente. E o reino do céu é o bom parceiro objeto de Deus e a realização da finalidade da criação. Estabelecimento do reino do céu e finalidade da criação é a mesma coisa. A história humana pode ser vista como a história da providência através da qual Deus tem tentado salvar a humanidade caída e restaurá-la para um mundo bom original. A história humana é a história da providência da restauração. Quando é que começou a história da providência da restauração? Quando? Quem sabe? Com Abraão logo a seguir. Há 2000 anos? Não. Há 4? Não. Há quanto tempo? Quando é que começou a história da restauração? 6.000 anos. Hã? 6.000 anos. História. De Abraão. Começou na própria família de Adão. Não é falha de Deus nós estarmos na situação que estamos. É falha exclusivamente humana. Precisamente porque isto é verdade, eu gosto disto, eu compreendo, mas é muito difícil. E continuamos assim há milhares de anos. Estão a perceber? Estamos a adiar, como se adiando a solução dos problemas, dificuldades se resolvem. Não se resolvem, complicam-se ainda mais. É, não é? Quando Deus chama alguém e essa pessoa diz assim, oh meu Deus, primeiro eu tenho que fazer umas coisinhas e depois eu vou. Recordam-se aquele discípulo que Jesus disse, deixa-me ir a casa antes de seguir-te, deixa-me ir para eu realmente despedir-me dos meus familiares. Ele disse, não vais. Porquê? Porque se ele fosse já não voltava.
Muito simples. Por isso, é muito importante, quando Deus nos pede uma missão, um trabalho difícil, nós temos de dizer: sim, Pai, aqui estou, quero cumprir. Só essas pessoas conseguiram realmente fazer alguma coisa. Não aquelas pessoas que dizem: espere, talvez daqui mais um tempinho, daqui uns meses, quem sabe, talvez para o ano. E depois, quando está a chegar ao ano, se ainda não é bem, daqui a 2 anos, e sucessivamente. Deus não pode contar com pessoas assim. Compreendeis porque a história tem prolongado até ao tempo de hoje? E porquê é que neste tempo nós temos tão poucas pessoas que reconhecem a vontade de Deus? Por causa de quê? Não sabe. Eu sei. Posso dizer. É porque nós estamos sempre a adiar. Este ano não dá, para o ano eu vou tentar. E sempre assim, passa um ano, outro ano. Não dá. Assim não pode ser. Esta é a natureza humana dominada por Satanás. Não é por Deus. Satanás. Portanto, a história humana é a história da providência, da restauração. Secção 3. Últimos dias. Já ouvimos falar muitas vezes dos últimos dias, não é? Sim. Principalmente os religiosos falam muito nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Mas alguém diz que há últimos dias. Estamos nos primeiros dias. É incrível. Porquê? Porque essas pessoas não estão em sintonia com a providência. Não têm relação com Deus. São apenas externamente pessoas que vão à igreja, que fazem esmolas, mas o coração está muito longe de Deus. Percebemos isso? Então, o significado dos últimos dias. Os últimos dias são o tempo em que, através do advento do Messias, como ponto de transformação, o mundo, sob o domínio de Satanás, será transformado num mundo ideal sob a soberania de Deus. Isto é o significado dos últimos dias. Isto quer dizer, quando o Messias aparece, os últimos dias do domínio de Satanás está determinado. Mas ele pode sozinho, o Messias, fazer este fim dos últimos dias? Pode ele fazê-lo sozinho? Não. No Apocalipse fala 144 mil que apanharam o selo na fronte do Deus vivo. 144 mil. E nós hoje podemos dizer que não basta 144 mil. Esse é o ponto de começo para a mudança. Precisamos de 8 bilhões de pessoas para acabar com a história do mal na Terra. Está certo? Sim. Portanto, o Messias, quando vem, são os últimos dias na soberania de Satanás.
a soberania de Satanás. Por isso Satanás teme imenso o Messias. Ele não quer que ele tenha discípulos. Ele não quer que tenha seguidores. Ele quer que ele fique sozinho. Sozinho ele não pode fazer. Porque ele vem não para ele próprio. Ele vem para a humanidade. Vem para nós. Está certo? Compreendeis? Por isso, quando vem o Messias, temos de deixar tudo e seguir. E depois no meu futuro. Deixa o futuro. Agora estamos no presente. Temos de viver o presente. Mas nós estamos sempre a adiar. Quando o Messias vem, nós temos de deixar tudo e seguir. Seguir o Messias. A todo custo, não interessa. Porque se não fizermos, vamos sofrer as consequências. E vamos impedir que tantos milhares de pessoas possam saber como é que podem pôr fim à história do mal, do pecado. Compreendeis isto? Sim. Está certo? Portanto, Satanás vai trabalhar com todas as forças, com todas as pessoas que estão debaixo do domínio dele. Para quê? Para impedir que o Messias termine com o mundo que ele, Satanás, é Senhor. Portanto, o inferno na terra irá ser transformado num reino dos céus na terra. Satanás não quer. Ele não quer que isso aconteça. Ele quer continuar a dominar com o inferno na terra. Isto Satanás quer. Que é onde ele domina. Portanto, o fim do inferno na terra e a soberania de Satanás, o Messias vem para criar o reino do céu na terra. Isto é os últimos dias. Os últimos dias e os dias atuais. Nós, como podemos saber que estamos nos últimos dias? Muitas pessoas não sabem que estão nos últimos dias. Muitas pessoas não sabem. Podemos deduzir que, através dos sinais que hoje estamos a viver, estamos nos últimos dias. A era atual é a era dos últimos dias, nos quais podemos reconhecer a restauração das três bênçãos. São apenas sinais visíveis. Portanto, hoje são os últimos dias. Podemos reconhecer estas circunstâncias na restauração das três bênçãos propostas por Deus na sua providência da restauração. Portanto, já sabemos, a primeira bênção de Deus é a perfeição do caráter individual. E podemos ver sinais desta restauração da primeira bênção através dos seguintes sinais. A espiritualidade das pessoas caídas está a ser restaurada. Notamos isso? Não notamos? Sim. Está certo? Isto é um sinal de que estamos nos últimos dias. Segunda, portanto, a restauração da espiritualidade. Segundo, a tendência histórica para a recuperação da liberdade da mente original. Sabeis o que isto quer dizer? A nossa mente original tem aspiração, tendência para ser livre, mas livre com responsabilidade. Não é livre para fazer o que quer.
Está certo? Portanto, é o outro sinal. O terceiro sinal é o verdadeiro valor humano está a ser restaurado. Notamos nestes tempos de que há realmente muito trabalho feito acerca da valorização do indivíduo, os direitos humanos, coisa que há muitos anos não existia. O direito de poder usar os seus dons e capacidades para o benefício dos outros, olhar para os outros como uma família. E o quarto é o verdadeiro amor original nas pessoas caídas está a ser restaurado. Isto prova que a presente era é a véspera dos últimos dias, a altura em que podemos alcançar a perfeição do caráter individual. Responda à primeira bênção. A segunda bênção, sabemos, é a formação de uma família, sociedade e mundo onde reine o bem. Na era atual, todas as raças e povos estão cada vez mais a unir-se como irmãos e irmãs em Jesus Cristo, restaurando assim a segunda bênção de Deus. Está a fraternidade mundial. Não é? Somos irmãos, apesar de não vivermos na mesma nação, somos irmãos internacionais em todo o mundo. Isto é o trabalho que o cristianismo tem vindo a fazer ao longo dos tempos. E as próprias instituições humanas não religiosas pactuam e concordam com isso. Vemos isso nas Nações Unidas. Não é? Portanto, o primeiro é irmãos e irmãs em Jesus Cristo. O segundo é o confronto entre os mundos democrático e comunista. Atualmente o nosso mundo está dividido em dois. Infelizmente, continua. Apesar de dizermos que o comunismo já foi. Não foi. O Putin está a recompor outra vez e quer ir buscar todas as nações que estiveram no tempo da União Soviética, voltar novamente à força. É isso que ele está a fazer na Ucrânia. Mas não só. Ele está a trabalhar em muitas partes, em especial agora com a África. Para dominar a África, ele está a dar cereais, a oferecer, é tudo de graça. Ir receber de graça agora, mas depois vai custar muito. Portanto, estas forças opostas mostram que a presente era são os últimos dias, porque se está restaurando a segunda bênção, que é a fraternidade mundial. Os sinais da restauração da terceira bênção. A terceira bênção significa adquirir domínio sobre o mundo natural. Primeiro, a providência da restauração de Deus através da religião, filosofia, ética, etc., tem elevado gradualmente a espiritualidade das pessoas caídas em relação a Deus. Este é o primeiro sinal.
No mundo moderno existem evidências de que as pessoas estão a ganhar o mérito para governarem a criação através do coração. Os movimentos ecologistas, a sensibilidade para o bom ambiente, tudo isto são sinais. Segundo sinal, as pessoas na era moderna construíram um ambiente de vida extremamente confortável e agradável através do progresso económico que acompanhou o desenvolvimento. Este é o segundo sinal. Observando os sinais do restabelecimento da terceira bênção de Deus, podemos afirmar de que a presente era são os últimos dias. Secção 5. Os últimos dias, a nova verdade e a nossa atitude. Os últimos dias e a nova verdade. As pessoas caídas têm vindo a superar a sua ignorância interna através da iluminação da sua espiritualidade e do seu intelecto com espírito e verdade por meio da religião. A verdade pode ser dividida em dois tipos. A verdade interna, ensinada pela religião, que ajuda as pessoas a superar a sua ignorância interna. E a verdade externa, obtida através da ciência, que ajuda as pessoas a superar a sua ignorância externa. Portanto, estes dois lados, a verdade interna e a verdade externa, a verdade interna é feita através da religião, a verdade externa através da ciência. Isto significa que estes dois, interno e externo, devem cada vez mais convergir. Eu disse isto numa universidade, recorda-se, Marta, acabou-se, cortaram o diálogo, não querem saber mais de nós. É verdade. Por eu dizer que o ideal é que a religião e a ciência sigam um caminho para se unir. Ui, o que eu fui dizer? Fiz tão mal. Pedi muito perdão a Deus e à Marta, com quem eu ia acompanhando, mas era preciso dizer a verdade, não é? Portanto, as duas ignorâncias, a ignorância interna é conseguida superar essa ignorância interna através da religião, e a ignorância externa é através da ciência podemos restaurar. Portanto, Deus é espírito e verdade. E as pessoas caídas têm de realmente seguir o percurso para poderem ter acesso a essa verdade que Deus traz através do Messias. Portanto, o Espírito e a verdade são únicos, eternos e imutáveis. No entanto, o grau de abrangência do seu ensinamento e formas de expressão variam de era para era, à medida que a humanidade se tem vindo a restaurar de um estado de profunda ignorância.
escuridão completa desde Adão, que foi sempre gradualmente e vagarosamente sendo injetada raios de luz para poder desanuviar a escuridão. Portanto, para as pessoas intelectuais da era moderna, para que possam ser iluminadas com a verdade, terá de aparecer um novo texto, com um conteúdo mais rico e completo, com um método científico de expressão, a que chamamos nova verdade. O que é que estamos a ouvir aqui? Estamos a estudar a nova verdade. Portanto, as pessoas caídas para saírem da ignorância têm realmente de passar por este estado, o estado de abrangência de expressão e poder realmente usar a clareza sem dogmas da nova verdade. A nova verdade não tem dogmas obrigatórios para acreditar. Sim? Sim. Ou não? Sim. A nossa atitude nos últimos dias. Portanto, nós, estando a viver nos últimos dias, como é que devemos comportar-nos? Aqueles que vivem neste período sofrem internamente de ansiedade, de medo, confusão, devido à ausência de uma ideologia ou filosofia orientadora. Sofrem externamente das lutas e guerras travadas com armas terríveis. Portanto, esta situação psicológica e que nos últimos dias as pessoas vivem internamente ansiedade, medo, confusão, externamente lutas e guerras. A nova verdade nasce e cresce no meio das fases finais da era antiga, entrando em conflito com esta nova verdade. Jesus veio trazendo alguma confusão àqueles que seguiam a lei de Moisés. Ele foi ostracizado pelo povo judeu e até crucificado. Porque o que Jesus trazia não era nada daquilo que eles estavam à espera. Eles estavam à espera era de uma revolução externa, onde pudessem mandar embora os romanos e eles ficarem realmente a ser os senhores da sua terra. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio com a verdade que era para revolucionar dentro do indivíduo. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Ora, isto não é isto que eles queriam. Eles queriam era que ele se tornasse grande, guerreiro, fosse para a guerra libertar a terra de Israel, que estava dominada pelos romanos nessa altura. Mas não foi isso que Jesus fez. Por isso, entrou em confusão com a mentalidade dos judeus nessa altura. Portanto, nós vivemos nos últimos dias
e devemos cultivar um coração humilde, mente humilde e fazer todos os esforços para receber a inspiração divina através da oração. Este é o caminho que nós temos de tomar nos últimos dias. Vivemos nos últimos dias, devemos cultivar esta mente e coração humilde e através da oração. Não devemos apegar em demasia aos conceitos convencionais, mas preparar-nos, através do nosso corpo, para sermos receptivos ao Espírito, de forma que possamos encontrar a nova verdade que nos guiará à providência da nova verdade. Portanto, temos a mente e o corpo. A mente deve usar a oração e o corpo deve tornar-se receptivo ao Espírito para que possa receber a nova verdade. E assim terminamos este capítulo. Muito obrigado pela vossa atenção.